tarde, então. Começa pelo Pedro que ele é o Cicerone nessas sessões aí do sistema de apoio à decisão. Fala. Você e o Pedro, e o Fábio. Não, eu não. A primeira parte eu não. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Esse é mais um seminário GEOP. A ideia é a gente vem dando continuidade a um tema de sistema de apoio à decisão, né, como já vemos trabalhando no ano passado. E de início eu gostaria de destacar, que não sei se vocês perceberam, mas o nome do seminário já mudou. Antes era sistema de apoio à decisão e sustentabilidade, e nas nossas discussões aí, eu e a Paula, acho que se encontramos umas 3 vezes, né, Paula, discutir os textos, achamos interessante introduzir a questão do processo decisório, que se mostrou bem relevante do ponto de vista da decisão política em relação ao tema. Bom, e a ideia do seminário não é a questão da sustentabilidade, gestão de recursos naturais, não é o tema da minha pesquisa. A Paula também tem uma relação um pouco maior com essas questões, mas também... Uma interseção aí dos negócios da gente... Exatamente. A ideia é iniciar uma discussão. Não estamos com toda a propriedade sobre o tema possível. E justamente a questão é o desenvolvimento do sistema de apoio à decisão e análise do processo decisório para questões ambientais. E aí algumas perguntas que a gente pensou, quais são as especificidades desses sistemas? Quais são os desafios do sistema de apoio à decisão neste campo especificamente? E como que esses sistemas eles se relacionam com o processo de tomada de decisão política relacionado ao tema da sustentabilidade. Essa foi mais ou menos a linha condutora que a gente traçou para esse seminário. Então, os 3 trabalhos que a gente destacou, eles abrangem a questão de pontos de vista totalmente diferentes. O primeiro artigo, ele vai trabalhar especificamente numa ferramenta de apoio à decisão para otimizar, para auxiliar a decisão na escolha de rotas tecnológicas para o desenvolvimento de biocombustíveis. Então, âmbito privado, especificamente, objetivo claro, uma estrutura de sistema que a gente consegue identificar em uma diversa de outros sistemas de apoio à decisão, não necessariamente na zona de sustentabilidade. O segundo, ele já vai trabalhar a questão da transmissão do conhecimento local para um nível de tomada de decisão governamental. Como que isso pode ser utilizado através da confecção do sistema de apoio à decisão. E o terceiro, por sua vez, ele já vai comentar numa perspectiva mais ampla, o papel da ciência, o papel da análise do processo decisório, os desafios do processo decisório para alto escalão do governo. Então, a ideia é realmente passar por diferentes trabalhos com diferentes enfoques. A gente achou importante, ao invés de rever o conceito clássico, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, que existem ampla literatura sobre, trazer algumas percepções que eu e a Paula tivemos ao ler esses textos, mesmo porque também é um primeiro contato nosso e a gente achou importante destacar um pouco desse São umas características que elas são uma característica desse campo e que elas são levadas em conta também no processo decisório, né? E como é que elas facilitam e como é que elas também são limitantes nesse campo, né? E das coisas que a gente foi identificando na leitura dos textos, a primeira coisa, assim, por se tratar de um tema muito complexo, né? A questão da incerteza e das controvérsias científicas, né? Que elas, de algum ponto, aspecto, elas dificultam a tomada de decisão, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a questão das mudanças climáticas, né? Se está aquecendo, se não está aquecendo, tem um pessoal que fala que está, e o tomador de decisão, como é que ele fica no meio disso? É uma área multidisciplinar, então, assim, ela exige que várias áreas se dialoguem e isso muitas vezes é uma barreira, né? Porque o cientista social não consegue conversar com o biólogo, que não consegue conversar com o político, com o matemático. Então, assim, é uma área multidisciplinar e isso é uma característica que, às vezes, dificulta também
decisão e tomar uma decisão nessa área. Ela lida com recursos tangíveis e intangíveis, né? Então, recursos tangíveis, quando a gente fala na quantidade de recurso natural que temos, né? A qualidade da água e tal, mas também com recursos intangíveis, que tem a ver com a relação daquele povo com aquela área, né? Ou com uma beleza cênica, né? Tudo isso traz também uma dificuldade de você conseguir lidar e tomar decisões sobre esse campo. São múltiplos atores, né? Então, tem envolvido iniciativa privada, ONG, governo, universidades, isso, as comunidades locais. Então, isso é uma coisa que acaba envolvendo o ponto de baixo, né? Que são conflitos de interesse, e que isso é uma energia muito grande para você tomar qualquer decisão nesse campo. Mas, por outro lado, isso também exige uma ampla participação em qualquer tomada de decisão, porque se você não tiver uma ampla participação desses atores, você vai tomar decisões que não são legítimas, né? Então, é um processo que é sempre mais lento, mais moroso e que demanda essa energia em conciliar interesses. Também é uma área que demanda uma política de longo prazo, porque são sempre ciclos ambientais e naturais, são ciclos que você não vê muitas vezes a resposta no dia seguinte, né? Numa tomada de decisão hoje, você vai ver uma resposta dali de 50 anos. E a gente também percebeu impactos distintos para diferentes segmentos sociais, né? Então, se você toma uma decisão, né, de conservar uma área, por exemplo, uma área natural, você tem um impacto diferente da população local que está ali, né, das atividades econômicas que ela podem fazer, como você tem um impacto diferente para a população urbana que vai naquela área visitar e tem uma área de lazer e tal. Então, assim, são impactos distintos para diferentes segmentos sociais. Então, assim, o que a gente percebeu aqui a gente trouxe também tentar trazer um pouco do conceito básico do que seria o sistema de apoio à decisão. O conceito mais amplo possível, que é o que a gente acaba refrisando todos, que é do Sprague Watson, um livro da década de 80. Essa é uma atualização dele, considerado seminal no campo. Para de fato, com base naquelas especificidades do tema, começar a trabalhar essa ponte de relação. Então, um sistema de apoio à decisão, ele tende a lidar com problemas menos estruturados, né, mais específicos. Ele acaba por utilizar métodos analíticos, de ranqueamento, de otimização, entre outros. Né, acaba utilizando o banco de dados, recuperando informações. Ele tenta ser o mais simples possível. Ele busca ser flexível, com capacidade de acomodar as mudanças contextuais, organizacionais ou do objeto de avaliação. E se utiliza de dados e modelos que podem incorporar as próprias percepções de tomadores de decisão. Aqui é quando você passa a utilizar, que é uma das vertentes que a gente mais vem trabalhando, a avaliação multicritério. E aí o contexto no qual esses sistemas vêm sendo desenvolvidos para a sustentabilidade. A questão dos recursos naturais, a gestão tem tido foco crescente, consonante com o aumento da consciência da complexidade dessas interações entre diferentes componentes socioculturais ou sistemas. Atualmente há uma tendência para a melhor utilização desses dados interdisciplinares, integração e visualização dos resultados temporais e espaciais, e ao mesmo tempo a relevância dos dados disponibilizados estão aumentando. Esse é um fenômeno que eu posso falar um pouco mais do Big Data, mas eles estão aumentando e permitindo o apoio direto desses mecanismos para a gestão, especificamente, ou para o desenvolvimento de políticas. Só que ao mesmo tempo também a gente encontra um dado, ao mesmo tempo que a gente tem uma disponibilidade maior de informação, por exemplo, no campo da biodiversidade, né? Que a gente viu, isso não está significando que está aumentando a biodiversidade, está justamente o contrário, está tendo uma redução da biodiversidade cada vez mais, né? Mesmo a gente tendo essa disponibilidade de dados cada vez maior, a gente também não vê isso um reflexo
de decisão que está revertendo esses quadros ambientais. Né? Esse é o ponto que vão comentar naquele segundo texto. Você tem um grande background do ponto de vista metodológico para trabalhar matematicamente, computacionalmente, desenvolver as análises multicritério, mas mesmo com todo esse framework, com todo esse embasamento, quando você traz a discussão para como está impactando a biodiversidade, na Europa os autores vão dizer que isso não está sendo colocado em prática e a biodiversidade continua diminuindo alarmantemente. E aí surge essa necessidade de produzir sistemas com foco no bottom line, econômico, social e ambiental, com a meta de atingir desenvolvimento socioeconômico e sustentabilidade ambiental. Um dos trabalhos ele vai fazer uma longa revisão, rica revisão sobre o tema. A gente achou interessante esse conceito, né, Paulo? O do Lanier de 2013, porque ele, como a gente vai ler, mas a maneira como ele trata a inter-relação é interessante. Então ele define que a modelagem ambiental integrada o sistema Integrated Environmental Modeling is inspired by modern environmental problems, decisions and policies and enabled by transdisciplinary science and computer capabilities that allow the environment to be considered in a holistic way. The problems are characterized by the extent of the environmental system involved, dynamic and independent nature of stresses and their impacts, diversity of stakeholders and integration of social, economic and environmental considerations. Então acho que o principal para mim, acho que a gente comentou bastante, é quando ele introduz esse holistic way, né? Essa ideia de que de fato é um tema extremamente multidisciplinar, extremamente interdisciplinar, e que esse deveria ser o ponto de partida para a confecção desse tipo de sistema. E os principais usuários seriam cientistas ambientais, analistas de sistemas ambientais, gestores de recursos naturais, stakeholders ambientais, né? Assim como delineadores de políticas públicas. Então, agora a gente entra no primeiro texto, que é o que está especificamente relacionado à avaliação de rotas tecnológicas com foco na sustentabilidade. A questão principal que ele levanta é que você tem cada vez mais atenção ao desenvolvimento desses biocombustíveis, mas existe uma preocupação de quão sustentáveis eles são de fato quando a gente para analisar a sua cadeia de valor. Então o trabalho apresenta um framework por quê? O Luiz pode falar tudo sobre biocombustíveis. O trabalho apresenta uma estrutura básica para avaliar diferentes rotas. E ela integra as partes mais importantes da cadeia de valor. Essa é uma preocupação que a gente achou interessante, por mais que a estrutura que eles utilizam, a gente vai ver em seguida, é muito semelhante a outros sistemas de apoio à decisão. O interessante é a preocupação em separar toda a cadeia de valor em diferentes módulos. E integra as preferências pessoais do usuário através de análise multicritério. Então, possibilita ranquear diferentes opções e selecionar a melhor opção. O teste é realizado na produção de biodiesel a partir da semente de colza, na Alemanha. E o ponto central, como comentei, a sustentabilidade na produção. E os autores destacam quão complexa é a avaliação de alternativas tecnológicas, porque existem diferentes fontes de matéria-primas e cada uma com diferentes impactos. Então, as ferramentas de apoio à decisão elas são introduzidas nesse contexto para tratar essa questão. O processo é separado em dois estágios. Um primeiro estágio de análise pré-decisão e um segundo estágio de decisão. Na pré-decisão é definida a rota para a produção de biocombustível e ela é separada em módulos referentes a etapas da cadeia de valor. E em seguida, os elementos considerados para a avaliação das vias são aspectos técnicos, econômicos, ambientais e sociais. Para cada um desses aspectos, algoritmos de otimização específicos. E os dados necessários para análise são coletados de diversas fontes e armazenadas em uma base de dados integrada. Então, basicamente, as informações que estão no banco de dados
seriam essas aqui. Cada um desses módulos ele está relacionado a uma etapa da cadeia de valor. Então, na produção de biomassa, o tipo de matéria-prima, tipo de fertilização, pesticida, questão do transporte. A ideia é separar essa cadeia de valor. E essas são informações que eles têm em banco de dados. Então, o sistema ele acaba trabalhando com uma etapa quantitativa, com dados quantitativos, e em alguns outros critérios com elementos qualitativos. O segundo estágio é que ele vai decidir sobre a importância relativa de cada critério, né, e todo o percurso recebe uma pontuação que vai permitir a comparação e classificação de todas as opções estudadas. Nos critérios, são esses 4 grupos. Os critérios técnicos são a eficiência energética do processo, a taxa de conversão da matéria-prima do processo, a complexidade, aí, por exemplo, é um critério qualitativo, quantidade de passos que devem ser seguidos a um determinado processo, as condições do processo, o nível de maturação da tecnologia associada, o estado de desenvolvimento, também critério qualitativo, aí sim a questão da maturação da tecnologia e seu potencial de implementação. Critérios econômicos, custo de capital, custo de consumo, custos operacionais, outros custos, como serviços administrativos, seguros, custos de contingência, e as receitas, comercialização do produto principal, ou subprodutos e outras fontes, como possíveis subsídios. Nos critérios ambientais, eles tentam incorporar uma metodologia que já existe, que é a avaliação do ciclo de vida. Os princípios e as diretrizes da metodologia estão descritos nas normas ISO 14040 e 14044. E a ideia não é realizar uma avaliação do ciclo de vida completa, mas sim incluir elementos que são considerados nessa avaliação dentro da ferramenta. Eles mesmos comentam que é de uma forma superficial. Aí, os últimos critérios são o grupo de critérios sociais. Dimensão dos, eles separam diferentes dimensões, dimensão dos aspectos sociais como padrão de qualidade de vida, diversificação rural, desenvolvimento regional, educacional e outros. Dimensão do nível macro, segurança do suprimento energético, balanço do comércio regional. Dimensão do lado da oferta, produtividade, competitividade e mobilidade dos trabalhadores. Dimensão do lado da demanda, empregabilidade, mudança de renda e indução ao investimento. Esses dois últimos critérios são elementos que aparecem sempre quando a gente vai trabalhar com difusão de inovações, né? Demand push, technology push, demand pull, que também eles tentam levar em conta na análise. Então, essa seria a estrutura do modelo de processo de avaliação. Né? 5 módulos, passando pela determinação dos critérios, a análise multicritério e aí sim a sugestão, a tomada de decisão. Nesse trabalho eles concluem que a adição de mais critérios para avaliação pode completar a ferramenta e proporcionar maior transparência, porém o grande desafio é a coleta e confiabilidade dos dados. Além disso, a necessidade de uma base de dados que pode ser constantemente atualizada e expandida. Também pode levar a mudanças no design dos algoritmos utilizados. Esse é um ponto que surge nesse trabalho, vai surgir no outro também, que é a questão do banco de dados. A importância para você começar a pensar em determinar políticas mais estruturantes para o tema, é que você tem que ter uma instância, uma pessoa, uma instância governamental que vai estar responsável por esses bancos de dados. No caso da empresa, no caso de um ambiente privado, a demanda é menor, é mais simples. Mesmo assim, nós fomos conversar sobre aí no âmbito governamental, esse é um ponto que vem muito forte. Da onde vêm esses dados, por quem está lidando com esses dados. Então, essa é a conclusão do primeiro e agora o segundo trabalho. O objetivo do segundo trabalho
exatamente apresentar os requisitos e o projeto de um sistema de apoio à decisão que facilite a troca de informações ambientais entre o nível local e níveis mais elevados do governo. Além disso, analisar a possibilidade de incluir a comunidade no processo de coleta das informações e tomada de decisão. Isso linka um pouco com o que o Pedro acabou de falar, né? Porque a gente vai ver que em toda essa história de apoio à decisão, né, de sistemas de apoio à decisão, a maior parte deles vai precisar de banco de dados, né? Então, como que a gente mantém, como que a gente alimenta esse banco de dados, né? Essa experiência que a gente vai apresentar é uma experiência em que pessoas comuns alimentam um banco de dados, né? Então, a gente vai ver um pouco também quais são os prós e os contras disso, as limitações que tem esse modelo de alimentação de banco de dados também, né? É um projeto que é importante. Vamos passar? Vai. E esse aqui é um ponto que eu tinha acabado de comentar, a questão dos bancos de dados, né, a necessidade que a agência europeia do ambiente, você ter esses bancos de dados e trabalhar ferramentas para analisá-los, né? E aquela questão que a gente comentou do contexto, de que mesmo você tendo diferentes metodologias, diferentes frameworks, você acaba não tendo esses sistemas implementados na prática e que mesmo assim a biodiversidade continua reduzindo a níveis alarmantes. Aqui a gente deveria ter invertido, né? Ter colocado pés, né? Depois. Vamos lá. Mas inverte, vai lá pro slide. Vai lá e depois volta. Não, mas aqui dá pra... mas o ponto que eles colocam é que a discussão é incipiente, está iniciando, que mesmo assim você deve ter cautela quando você utiliza sistemas de apoio à decisão para fazer esse tipo de recomendação na questão da sustentabilidade. E aí eles sugerem que você deve ter essa abordagem de utilizar sistemas complexos para trabalhar essas interpretações. Porque os impactos previstos por esses sistemas eles podem afetar de forma desigual diferentes segmentos da sociedade e as variáveis que os influenciam são de ordens imensas e extremamente diversificadas, né? Demográficas, econômicas, climáticas, de difícil previsibilidade. Deixa eu falar mais desse teste? projeto, para ficar mais palpável. Tá, acho que é o próximo. Então é nesse contexto, nesse bojo, que surge o projeto TESS. A abreviação Transactional Environment Support System, projeto desenvolvido por 14 parceiros, 10 países, e a ideia é exatamente essa: integrar conhecimento local, influências políticas e ao mesmo tempo encorajar atividades locais de manutenção e restauração da biodiversidade e ecossistemas. É um projeto que se propõe tem duas coisas que ele se propõe a solucionar, né? Desde você ter pessoas comuns alimentando o banco de dados e você também conseguir envolver essas pessoas com as questões ambientais locais, né? Se engajarem mais e dessa forma ficarem mais preocupadas com a tomada de decisão nesses campos. E aí a ideia de que a comunidade local, como é que eles desenvolvem? Primeiro eles se preocuparam em analisar quais são os elementos que motivam a comunidade local a se engajar. E associa essa discussão não só do ponto de vista da sustentabilidade local, mas também em extrair dados que se relacionem com os aspectos socioeconômicos da região. E a ideia é exatamente essa, de que você engaje comunidades e elas vão automaticamente sugerir ou apontar via o sistema, via uma plataforma web, aqueles elementos para carregar o banco de dados que vir servir ponto de partida para elementos de políticas públicas. Tem aquela tabelinha lá? Acho que São os exemplos de projetos que são desenvolvidos no âmbito desse projeto. Ele é grande, ele foi aprovado no âmbito do Framework Project, que é da Comissão Europeia, que é grande, tem que envolver muito dinheiro.
na Grécia, por exemplo, eles desenvolveram um projeto de trilha de cavalos, né? Então, as pessoas fazem trilha a cavalo, elas são observadoras de algumas coisas relacionadas à biodiversidade, à presença de aves e tal. Então, essas pessoas são as que se engajaram para alimentar esses outros dados. Aí tem em Portugal, eles fazem observação da população de um coelho selvagem lá. Né? Mas tem ciclista envolvido, cada um tem um público-alvo e uma tarefa, né? Acho que esses elementos a gente já comentou a maioria. Eu acho que o mais importante é essa ideia de que esses sistemas realmente são pensados de cima para baixo e agora a ideia é carregar de baixo para cima as informações. Bom, ele conclui que existe grande complexidade, por mais que tenha sido de alta relevância, na construção de uma abordagem multidisciplinar necessária para um problema que parece, segundo os autores, em primeiro lugar, técnico. Técnico porque, segundo ele, basicamente o que se foca é no delineamento do sistema, nos inputs de dados, mas o que os autores destacam é que você tem, intrinsecamente, o problema está do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista de engajamento desses atores locais, contato, em como que vai se dar esse engajamento e essa participação. Por isso que você teria uma série de metodologias, uma série de sistemas que não são de fato implementados. E eles destacam que as motivações dos moradores locais a participarem dos projetos variou principalmente entre o desejo de adquirir novas habilidades e conhecimentos e o interesse em sua comunidade e questões relacionadas com a natureza. Em todos os estudos de caso, a população local estava à disposição para fornecer dados sobre mapeamentos anteriores e outros projetos relevantes, dados sobre espécies e hábitats locais, dados sobre as principais ocupações e atividades econômicas, né? E os principais problemas que foram encontrados foram a deficiência de educação em TI, o treinamento, a desconfiança entre os moradores e com as autoridades, a falta... Mas essa desconfiança em relação à internet, assim, ainda, né? Que eles viram que... Eles fizeram um questionário que eles perguntavam para testar a confiança das pessoas na internet e quantos faziam compra pela internet. E era um número reduzido de menor. Assim. Aí eles acreditam que com as novas gerações isso também vai mudar um pouco o quadro. A gente está falando de Europa, né? Os países, estudos de caso. E o fato de que a população local ela não é plenamente consciente das oportunidades para as atividades relacionadas com a biodiversidade. Então, agora a gente começa a falar um pouco mais, assim, porque é aquilo, né, que o Pedro falou, a gente vai falar de sistemas de apoio em decisão em vários tipos, né, desde para resolver um problema específico, que é definir uma trajetória tecnológica, né, pegamos essa que é um pouco, já pensando em tomada de decisão, relacionando a comunidade local e como isso pode ser usado para a política pública. Né? E agora a gente vai falar um pouco de política pública, sistema de apoio à decisão voltado para a política pública, mas pensando mais no design seria mais dessa organização institucional para a tomada de decisão. Esse terceiro trabalho ele já foca mais na questão do processo decisório. Né? O processo decisório, como é que os tomadores de decisão, onde eles vão buscar as informações dele para tomar essas decisões. Aí isso está muito ligado com o arranjo organizacional e institucional de cada país. Né?
Então, só para dar um panorama, né, que as tendências em políticas ambientais, as políticas públicas ambientais, elas estão cada vez mais tendendo a ficar um formato centralizado, né, tanto em redes formais e informais, de troca de informação, e uma tendência à comunicação horizontal, integração e colaboração desses dados. Então, em algum momento se fala, né, paralelamente, já está se discutindo algum grau de desburocratização, desinstitucionalização, interorganizacional e colaborativa. Né? Então, se vê cada vez mais, é um tema que é transversal, passa em várias pastas, né? Cada vez mais fechar isso dentro de departamentos e organizações é um tema que não consegue ficar preso nisso, né? Ele é muito amplo. Então, essa tendência de sistema fechado para um sistema aberto. Né? Mas de tudo isso ainda está passando por um processo de aprendizagem de adaptação organizacional. Então, não é tão simples, né? Aí que é esse texto aí que a gente vai apresentar. Então, assim, o que é levado em conta para esse trabalho, que vou falar para vocês, ele traz um levantamento que os pesquisadores foram em 6 países. Passa mais um, depois a gente volta. Esse aqui é um trabalho que esses pesquisadores entrevistaram um alto escalão de tomadores de decisão na Austrália, no Canadá, na Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido, porque são países que eles consideraram que têm similaridades culturais, institucionais, né? É a colônia e os colonizados, né? Então, eles trazem essas similaridades históricas, né? Então, eles foram começar com esse alto escalão que decide sobre as questões ambientais para saber o que eles haviam como limitações e como os avanços na tomada de decisão para eles, né? O que foi dando as necessidades. Eles se basearam na teoria fundamentada em dados, a Grounded Theory, que é uma teoria que eles coletam os dados, depois eles veem qual o padrão que emerge desses dados, né? Então eles chegam no campo sem uma hipótese, eles coletam esses dados, depois eles olham para os dados e veem o padrão que eles estão visualizando ali. Fizeram entrevistas semi-estruturadas em 2009 e 2010. E depois eles fizeram análise de dados por software de análise de entrevistas, né? E daí, pode voltar aqui o que eles foi colocado assim como uma dificuldade que eles viram, né? Que havia um alto grau de certeza e desse tema que é institucionalmente transversal, né? Então, eles tratam da conservação da biodiversidade, gestão de recursos hídricos, desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, né? E essa incerteza científica ela foi considerada uma dificuldade para eles conseguirem tomar alguma decisão no âmbito dessas questões, né? Então, saber desde quantas espécies tem numa área natural e os cientistas não sabem dizer, até falar qual está sendo extinta, qual que não está, se está aquecendo, quando que vai aquecer, que horas que tem que tomar uma decisão. Todas essas incertezas, elas dificultam a tomada de decisão desse alto escalão, né? E assim, outra dificuldade que eles colocaram é esse aumento da pluralidade de fontes de conhecimento. Então, são muitas fontes de conhecimento que eles têm que administrar para conseguir tomar uma decisão, né? Então, são as agências ambientais do próprio governo, universidade, ONG, grupos de interesse privado, todo mundo fazendo lobby, apresentando dados. Isso dificulta para eles saberem quem que pode confiar para tomar aquela decisão.
também, que vem da politização da ciência, né? Que eles se viam muitas vezes como juízes da qualidade de um conhecimento científico. Então você chega e apresenta assim, não, mas olha, a minha ciência é boa, aquela ciência é ruim. Então ele, no papel de tomador de decisão, tinha que decidir qual que era a melhor ciência ali, com o melhor dado que ele tinha que tomar para ir adiante nas decisões ambientais, né, nesse campo. Acho que em um dos momentos ter sido até crise, né? Acho que esse alto escalão governamental gostaria de voltar e ter esse respaldo da comunidade científica, né? Mas que de fato tem essa dificuldade. Mas a linha que a gente pensou um pouco, né, Paulo, que por isso que a gente diz que essa discussão é incipiente, é o quanto que, através do delineamento de sistemas, a gente consegue justamente trabalhar a redução dessa incerteza do ponto de vista que gere accountability para o tomador de decisão se respaldar, né? Ou seja... Oi? Perdão? A ideia seria um pouco essa, aquele projeto TESS, trazer as evidências para o nível mais acima e você reduzir um pouco dessa questão, porque a discussão ela está, que a gente vê, travada, né? Fica travada. A democracia acaba tomando conta e não há decisões efetivas. Até a questão que a gente estava discutindo é o quanto que não tomar uma decisão é tomar uma decisão. E assim, o que eles falam é isso, assim, existe a necessidade desse conhecimento contextualizado. É um conhecimento com credibilidade, ou seja, fontes confiáveis, que seja um conhecimento transparente, você sabe quem financiou o conhecimento, né? Que seja imparcial, que tenha sido passado por um peer review, né? Que seja um conhecimento legítimo, né? Que tenha se considerado a opinião pública, né? E a relevância pública desse conhecimento, e que seja compreensível, que seja fácil de entender, né? Um deles relata assim, que precisava de uma informação e a equipe dele da agência governamental ambiental levou 2 semanas para entregar aquilo e quando entregou deu um calhamaço de papel e falou aqui a resposta. Então, assim, isso não facilita, né? Ele precisa de um conhecimento que seja compreensível também. E assim, quais as consequências dessa dificuldade de ter uma informação de qualidade, né? É a manutenção do status quo, é a não tomada de decisão. Então, é o adiamento de tomar uma decisão nesse campo até enquanto ele puder, né? Mas aí vocês estão desconsiderando o processo democrático, né? Vocês estão achando que todo mundo vive numa ditadura, que com a melhor informação possível você toma uma decisão e não tem nenhum processo de... Porque a política pública, todas elas têm um processo democrático, né? Na maior parte dos países. Você tem várias instâncias que têm que decidir sobre aquilo. Então, a informação científica é uma informação. E os interesses privados, eles adicionam informações. Eles vão falar, tudo bem, você vai salvar o coelho selvagem, mas você vai desempregar 5.000 pessoas. E aí, o que faz? A gente discutiu isso, né, Paulo? A gente conversou. Não, é porque essa informação, essa identidade que vocês colocam no discurso de Escola há anos, entre conhecimento científico e mudança da realidade estudada, não é uma identidade, nunca foi, em nenhum momento será. Porque é só ver a quantidade de estudos que existem sobre a desigualdade econômica, social e tal, e que o fenômeno não está diminuindo, né? E aí, mas não é porque você falta informação para você tomar decisão sobre como diminuir a desigualdade e tal. É uma decisão que não é... Você toma e aquilo tem um efeito imediato. E na área ambiental, muito menos. Você não vai tomar Primeiro porque vai sempre ter essa discussão. Essa é a medida que tem que ser tomada em qualquer área, né? Por mais informação, menos informação que você tenha. E depois tem vários instrumentos até aquilo virar uma coisa concreta. Mas o que a gente está tentando trazer aqui é como trazer informações que a pessoa possa se apoiar para ter a opinião dela e, enfim, entrar num processo de discussão político, mas que
seja baseado em informações de qualidade, não informações que sejam enviesadas para um lado ou para o outro. Assim, é você fornecer informação, o cara não tomar da cabeça dele é porque ele é amigo de um, amigo de outro. Seja baseado em informação de qualidade. É isso que a gente está tentando trazer. E né, que eu tinha que desse texto também. Eu acho que mais que a questão do acesso à informação é a devida, que vem o sistema de informação, é a devida sistematização desse conhecimento para facilitar a análise da informação. Porque E isso vai ser uma etapa do isso, processo. mas isso que a gente falou até do biofil, que é uma coisa a não pensar, que é menos, seria teoricamente mais simples, porque você está falando no âmbito privado, em que você tem que decidir uma trajetória tecnológica e supostamente você tem menos atores, menos elementos envolvidos do que você decidir qual vai ser o tamanho da mata ciliar de uma árvore. E é o que a gente discutiu também, falou assim, pode chegar à conclusão por multicritério que você vai chegar numa trajetória tecnológica, mas se no dia seguinte tiver uma mudança de incentivo, de subsídio no ar, aquilo muda tudo, né? Isso é uma etapa da decisão. Mas que essa falta de informação qualificada igual a nutrição de captura, você pode ter a melhor informação super qualificada, o melhor sistema de apoio à decisão, você pode manter o status quo, não é uma identidade. Então, coloca aí. Eu acho que a ideia do sistema de apoio à decisão é isso, né? Te dar, de preferência, uma visão mais complexa do fenômeno, né? Que você possa ter vários critérios para tomar uma decisão e possa dar pesos para isso, possa... É você tentar objetivar uma coisa que é super subjetiva e complexa, né? É você tentar fazer... E você tem perdas com isso, claro. Né? Mas a subjetividade não fica fora, né? Porque quando você decide que isso equivale 4 e aquilo vale 2... Então, você transforma a subjetividade em objetividade. Objetivar o que é subjetivo, né? De alguma forma. Então, você, mas como todo modelo tem suas limitações de você fazer recortes da realidade, né? Mas o ponto que eu queria comentar é que a gente entrou nessa questão do evidence-based, né? Eu entendo o que você está comentando, que é uma questão que ela vai recair sobre as características do processo democrático e a discussão da democracia representativa versus mecanismos tecnocratas. E essa é um pouco da visão que vem quando eles trazem o conceito de evidence-based. Que se a gente para analisar, ele nasce, pelo menos no meu inicial ponto de vista, do que é o grounded theory. Que você, antes de ter um objetivo de uma política pública e estruturá-la, que você acredita em algo, ou porque você tem um viés, mas algo de interesse político partidário, não sei, você vai analisar as evidências e as informações sobre o tema e em cima dessas evidências você vai formular política pública. Eu acho que não é bem o foco do nosso seminário, mas ele cai numa discussão bem interessante, principalmente nos nossos tempos de alta burocratização de decisões políticas, não representatividade político-partidária, no caso brasileiro, você tem 30 partidos, mas de que uma saída para você ter maior dinamismo seria, a sugestão um pouco é você entrar numa linha mais tecnocrata, mais evidence-based. E essa pesquisa o que demonstra é que na cabeça do alto escalão, eles gostariam de ter. Eles gostariam de ter, por exemplo... Tem embasado coisas meio... Quem tira a responsabilidade, né? Fala, foi a ciência que falou. Não foi o fulano, briga lá com ele, foi ele que fez E aí a questão do sistema de apoio à decisão, o que a gente vê é exatamente isso que a Ana Flávia comentou. Organização do enfoque, da avaliação e da análise. Não necessariamente é a decisão que ele vai dar que vai ser importante. Não, pode ser o contrário, ele dá aquela lá e... não vou optar exatamente. A gente comentou justamente o caso do novo Código Florestal, assim, que por mais que tivesse 1 milhão de evidências científicas e da comunidade científica mostrando que aquele novo Código Florestal para a conservação da biodiversidade não seria bom, né, que o que está agora era melhor do que o que está falando que era melhor do que está agora, não tem esse processo democrático, né? Tem a questão de organização, de grupos de interesse, enfim, alguma coisa
vários interesses ali. De vista Não técnico. foi não o técnico. Ainda bem que não é, né? Ainda bem que a gente vive numa democracia, o técnico é uma coisa, não é tudo, né? Eu acho. Porque senão você começa a produzir, não, isso aqui é só esse tipo de teoria que vale, é só esse tipo de produção científica que vale, é só isso aqui que vale. Se você tem qualquer outra observação, ou qualquer outro tipo de produzir ciência diferente, não vale. O que você está fazendo aí não vale. Tipo, é como se todo mundo falasse avaliação de impacto só vale se for experimental. Qualquer outro tipo de avaliação não é válida. Que nem a avaliação nem é produção científica, né? Ciência, mas só como um exemplo, né? Você estabelece que um tipo de ciência é a ciência que você passa a financiar aquele tipo de ciência e mesmo o técnico. Um dos elementos que eles trazem é essa necessidade de reestruturação institucional mesmo, organizacional, das instâncias organizacionais. E aí refletindo sobre essa discussão tecnocracia versus democracia representativa na tomada de decisão política, é o papel das agências reguladoras de Estado e a sua diferença com as decisões de governo. Enquanto que uma decisão tecnocrata deveria estar muito mais relacionada a uma agência reguladora, uma ANP, uma ANEEL, no caso brasileiro, ele sim tem que estar analisando a discussão no longo prazo, em tese não relacionados com o poder governamental, e o quanto o governo sim, aí nas suas deliberações, não tem como tomar uma decisão 100% tecnocrata, 100% técnica. Mas essa é uma questão que eles comentam quando eles dizem da necessidade de repensar essa estrutura organizacional, né? Está tão pouco relacionada. Ter essa necessidade de um apoio tecnocrata, né? Para eles terem uma fonte de informação que eles confiam, né? Essa informação eu confio e a partir dali o que ele vai fazer com aquela informação são outros 500. Enfim, aí o que eles colocam assim, qual a dificuldade, né? Como é que você faz circular o conhecimento dentro de um campo que tem tantas barreiras, né? Desde barreira geográfica, cultural, institucional, disciplinar, profissional, política, legal, organizacional, né? Como que... E agora? Como é que faz circular o conhecimento com tantas barreiras, né? Nesse tema, né? Bom, aí o objetivo foi um pouco de identificar os obstáculos, né? Enfrentados por ministros e lideranças das agências ambientais, na tentativa da ciência para a tomada de decisão. E identificar a utilidade das estruturas organizacionais e processos usados pelas agências ambientais e governamentais e a transferência de conhecimento para os tomadores de decisão de altos canais. Bom, aí, como que é o que eles chegaram, né, nessa conclusão de que precisa da competência de uma equipe técnica, né, uma equipe preferivelmente multidisciplinar, com a capacidade de traduzir ciência e política, que seja in-house e que seja os knowledge brokers, né. Seriam os caras que iriam trazer Você sabe que eu entendi como knowledge broker. os caras fazem lobbies, assim. Eu entendi, a gente estava se ele quis ser mais, se o autor quis ser um pouco mais polido ou não. Eu entendi que knowledge brokers como de fato lobista, né? Ele que está vindo, eles que vêm com diferentes pontos de vista, com diferentes interesses e então se apropriam de um determinado conhecimento para justificar. Entendi como os caras que estão meio disciplinados, quebram enfim, da necessidade também de uma cultura organizacional na instituição, né,
quebrar o paradigma entre economia e meio ambiente. Tem ainda que existe muito esse paradigma antigo de que a economia está contra o meio ambiente e vice-versa, que você não consegue considerar as duas coisas. Mas pensar também em estruturas adequadas para mobilizar o conhecimento contextualizado. Pensar menos em processo, né, como você fazer 15 dias para fazer uma pilha de papel, né, mais em resultado, incorporar uma visão de longo prazo, favorecer o diálogo multidisciplinar e também a participação popular. É isso, necessidade de mecanismos institucionais para encorajar a troca, a discussão para o compartilhamento de conhecimento, identificação cruzada de ideias, burocratas, trabalho com ciências ambientais e questões políticas. Utilização cruzada de ideias. Nossa, que utilization. Bom, Eu acho que aqui isso pode. a gente já está, né, nas conclusões gerais que a gente. Não, mas a gente já acho que fez um outro. Né? Não, ele está aí, né? Bom, a gente achou interessante esse arcabouço teórico que eles trazem do Grounded Theory Evidence-Based para lidar com essa questão da gestão da sustentabilidade. Principalmente nessa interseção entre os temas de sistema de apoio à decisão e processo decisório para a questão da sustentabilidade. Porque esse arcabouço ele traz a flexibilidade necessária para a gente trabalhar sistemas complexos como são as questões ambientais. Então, especificamente, em relação ao sistema de apoio à decisão e análise do processo decisório, aquele ponto a gente conclui, né, que a decisão política em si ela não é tecnocrática e que, por isso mesmo, o sistema de apoio à decisão, o papel principal deles talvez não seja como ele é comumente utilizado no âmbito privado, mas sim na organização do enfoque, da análise, no arquivamento da lógica racional da tomada de decisão, na coleta, na análise desse processo. E é aí que eles vão poder auxiliar na transferência e interpretação dos dados relevantes para a tomada de decisão. Mas eles não necessariamente significam qual será a melhor decisão a ser tomada. Ela vai ser utilizada, ou que você deva simplesmente se pautar por esse tipo de sistemas. Porque eles têm limitações. Entre elas, a necessidade de banco de dados, quais informações estão embutidas nesses bancos de dados, a sua integração com diferentes sistemas. Tem muito banco de dados, várias coisas, mas esses bancos de dados não conversam. Você tem uma incerteza, que é exatamente o trade-off entre o quão capaz é esse sistema e a qualidade das informações. Para a informação final, a gente não consegue saber se ela não é boa, exatamente por que ela não é boa. Será que é um sistema que tem uma deficiência, do ponto de vista da análise? No teste, por exemplo, para gerar um sistema de informação que seja alimentado por pessoas comuns, eles têm que ter, eles comentam que eles tiveram que fazer várias simplificações de campos para serem preenchidos, e que isso muitas vezes também perde um pouco da riqueza dos dados, né? Isso tem a ver com, eles falaram que essa simplificação excessiva também pode ser um limitante, né? Pode ser um limitante. E ao mesmo tempo, isso a gente já tem de outros sistemas de apoio à decisão, no próprio primeiro texto, se você adiciona também muitos critérios, se você adiciona uma maior complexidade, a sua adoção ela é reduzida. Porque senão, ao invés de apoiar a decisão, você vai atrapalhar.
Porque a pessoa vai levar tanto tempo a preencher aquele negócio. Vai imputar uma informação sem reflexão nenhuma, rapidamente. Não, vai... senão é tão complexo, você tem que procurar informação sobre tanta coisa que você vai levar tanto tempo a preencher aquilo que o tempo da decisão já E aí só quem é especialista, né? Você não precisa ter feito tudo isso para chamar um especialista nele. E aí o especialista fala, o melhor é fazer isso. Que nenhuma, a única coisa que eu ia comentar do primeiro texto que vocês apresentaram, do livro combustível, que já falaram. Não, ali, duas coisas que eu acho que vale para ajudar. A Alemanha é quem mais usa biodiesel no mundo. E cousa é uma possível espécie para fazer biodiesel. Biodiesel no Brasil, o que se estudou de pinhão manso, de mamona, isso tudo praticamente não deu fruto. Biodiesel no Brasil hoje é de sebo e soja. Soja, em primeiro lugar. Nem por cento. Basicamente, quase 90% é de soja. O resto é sebo bovino, que vem de abatedouro. Então, esse sistema, um sistema de apoio à decisão que leva em conta para biocombustíveis, ele tem que ver. Ele tem que ser capaz de trabalhar com as diferentes espécies ou as diferentes fontes de energia, o que torna muito mais complexo. Isso que mostrou ali, porque aí o técnico de processamento da mamona, diferente do pinhão manso, que é diferente da cousa. É que nem a história, só para ficar um pouco mais fácil. Álcool de milho ou álcool de cana, já é totalmente diferente. A cadeia do sebo e do óleo vegetal já está pronta, é uma coisa que só os caras só vendem, né? Da mamona, o negócio tem que ser construído, com subsídio, agricultura familiar. E daí quando a gente fala em combustível, você vai falar em combustível alternativo, você tem que levar em consideração que não adianta fazer alguma coisa que seja super, um combustível que ele seja muito pouco poluente, que ele se adapte muito bem aos motores que já existem, mas você não consegue fazer a distribuição dele. Tem que levar em conta aquilo que já é um custo que já está dado lá, porque faz 100 anos que basicamente você usa gasolina, você usa diesel ou, por exemplo, álcool. Então, você não muda o sistema de distribuição. Isso é um negócio complexo, o uso de biocombustíveis. Então, daí só um negócio só para modificar. Juntar sistemas de apoio à decisão com sustentabilidade, eu acho que sustentabilidade, eu não sei se eu tenho a impressão que atrapalha mais do que ajuda no sistema de apoio à decisão. Não, porque você traz mais dúvida do que resposta. Não, eu sei, mas é que sustentabilidade não é uma caixa fechada, não é um negócio que você tem indicadores clássicos de sustentabilidade. Falando, olha, isso, nós vamos tratar a sustentabilidade, normalmente é isso, aquilo. Sustentabilidade, cada caso é um caso. Por isso que vai tornar mais complexo. Trazer. Você tem diferentes níveis. Não estou falando que não é necessário, eu estou falando que é difícil. Eu falo para tirar. Não falei para tirar, eu só estou falando de simplificar. É que às vezes a gente está falando, vocês devem ter que ser Não, mas é que precisa ver se vai ajudar. A minha percepção é de que é uma questão extremamente incipiente. É uma questão extremamente incipiente. Se fosse para fazer o bolão, eu apostava que ela vai crescer no curto e no médio prazo. Por quê? O debate sobre sustentabilidade, mudanças climáticas, não é um debate que eu acompanho, mas ele está em evidência e tende a cada vez mais crescer ainda mais. Muito desses modelos climáticos, os modelos de impacto, já são grandes sistemas de forte impacto, de robustos. Né? A gente tem um colega nosso que faz doutorado aqui, o Giana, e tenta analisar como é que se dá a discussão científica no entorno na determinação desses modelos. E o que esse último texto vai sugerir é um ponto de partida para começar a refletir, né, em como essas informações elas podem ser normatizadas, como que a comunidade científica ela pode
ela precisa, porque ele não chega a detalhar, se aproximar de alguma forma dessa decisão política no final. Esse é o ponto. Então a gente não vai encontrar um sistema para gestão da sustentabilidade. É possível que você encontre tudo lá no Web of Science, mas com a complexidade depende, para cada caso é um caso. Tem mais alguma coisa aqui? Mas Paulo, não fica bravo comigo. Você quer esse trabalho, Luiz? Não, pode não. A gente vê de que para passar essa informação do ambiente local, tentar normatizar para que isso chegue no âmbito de política alto escalão, de alguma forma você vai ter que aceitar esses sistemas de input de dados, de apoio, mas que isso tem que ser legitimamente aceito para ser incorporado como um Tem ponto que ser de um partida. elemento, né? Um dos elementos, assim, que o negócio pode se pautar só porque quem é do partido X ou do partido Y, né, que seria o extremo oposto da democracia, né? Eu estou falando só também quais são esses elementos. Essa é a minha preocupação. Não consegue fechar essa caixinha. Ou, não digo fechar, sempre vai ser assim, mas ter o básico. E esse básico, ele não funciona, por exemplo, um negócio de biocombustíveis não vai ser funcional no caso dos coelhinhos. Dos coelhinhos, não vai dar certo. Essa é a grande Tem uma dificuldade. flexibilidade para saber qual é cada coisa. Nada é complexo. Chamada de complexo até aí, nós já entendemos. Mas o termo complexo, ele difere de incerteza e de outros, que justamente ele admite que você não sabe quais são todas as relações causais. Então, quando você for falar de sustentabilidade, o problema é esse. As relações causais, elas vão aparecendo. Agora nós estamos tendo uma tempestade solar que aumentou. As correntes d'água do mar influenciam a criação do El Niño, mas essa pesquisa saiu agora, isso não tinha antes. Então, é por isso que eu falo que a sustentabilidade é um negócio difícil de colocar nessa conta. Você não sabe. Mas ao mesmo tempo, se você está sentado na cadeira não é necessário, de um Sérgio Gabriel e fala agora nós vamos começar a produzir biocombustíveis, ele vai precisar normatizar alguma maneira de decidir entre as dezenas de matérias-primas, entre os custos relevantes a cada uma delas. E você vai, o que eles tentam falar é exatamente isso. Aquilo que você comentou da cadeia de valor é o ponto que eles trazem. Você vai ter que ver módulo por módulo. Por mais que a gente não discute se o etanol é sustentável, quão sustentável ele é. Quanto você gasta, daí quanto você emite para levar, quanto de área que está substituindo, né, o uso do sol, para cada caso vai ser um caso. Se você derrubar a mata para colocar cana é uma coisa, você trocar pasto por cana é outra. Eu acho que é interessante que o SAD entra como um apoio, né, à decisão, mas no sentido de, como vocês mesmos definiram que não, provedor de informação, uma coisa mais fechada. Então, quer dizer, parece que a limitação dele, mas a contribuição dele, né, de trazer mais um pouco a informação, talvez ajudando, gerenciando o risco e tudo mais, mas até trazer um pouco mais de informação. Ele entra aí. Porque você vê, a gente já viu um modelo de uma indústria petroquímica que tinha a história do ciclo, das etapas do ciclo. Então, eu aposto, era um dos critérios que uma consultoria tinha criado para eles decidirem qual rota tecnológica apostar para produzir, como chama, bioplásticos. Aí se tem 2 etapas é melhor do que quando tem 3 etapas. Ele fala, tá, mas da onde que sai esse? Que é um critério qualitativo lá do primeiro da rota, né? Então se é 2 etapas é melhor que 3. E isso aí estava no critério da consultoria lá. Menor número de etapas é melhor. Mas será que sempre vai ser, né, qualquer tipo de etapa é comparável para dizer que primeiro ele tem que passar por isso, depois ele vira isso, depois ele vira tal molécula, que aí dá para produzir o bioplástico. Mas o mesmo modelo
modelo, eles colocaram outros critérios que podem rebater essa questão de simplificar se 2 é melhor que 3, né? Ou 1 etapa é melhor que 2, né? Que é a história de analisar o ciclo de vida completo da tecnologia e tal, porque aí você tem outras informações, né, que ajudam, de certa forma, a rebater essa simplificação que foi necessária para fazer, né? Se é 2 etapas é melhor que 3, menos etapa é melhor. Mas eu acho que essa é a riqueza do seu já foi a decisão, é te dar um retrato mais rico, mais complexo, mesmo que tenha que fazer simplificações em cada pedaço, você ter mais informações para tomar a decisão. Quanto que isso pode ser totalmente fechado, um botão que você aperta e sai no final o ranqueamento das coisas, eu acho que é uma discussão que pode ser mais ou menos de acordo com a área. Então essas áreas que têm muita controvérsia sobre os fatores que entram no sistema de apoio, eu acho que não tem que ser menos automatizado, né? Tem que ter menos ranking, menos coisas assim. Mas só o fato de você ter, né, de um lado ter com isso, de outro lado tem aqui, vai ser isso aqui também e tal, para tomar uma decisão, com certeza ajuda, né? Os dois. Mas eu acho que sempre tem o risco dessa coisa da pessoa querer um botãozinho, né? Você aperta aqui. Já sai. E aí, né, cospe o resultado e eu posso confiar nisso, porque eu acho que tem muita gente que não tem tanto preparo técnico, não quer negociar tantas coisas assim, que vai achar melhor isso mesmo. Então, um sisteminha que eu aperto o botão e me diz se eu devo... Sim, né? E aí aproveitando um pouco, você comentou dos dados e tudo mais, que hoje, né, assim, nos últimos anos principalmente, na última década, um avanço considerável assim, em tecnologias que disponibilizassem informação, né, melhor, coletar dados e disponibilizar informação, porque aí entra uma parte analítica, né, e dá um apoio à decisão em tempo real. Quer dizer, hoje, isso porque na informática o pessoal discute muito isso, principalmente na parte ambiental, na biologia. Coleta de dados em campo e tudo mais já está um processo de tempo real. Antes o biólogo, né, o pesquisador tinha que ir em campo e ficar um tempo lá coletando. Hoje já tem essas informações, essa coleta de dados em tempo real. Então, quando vocês estavam apresentando, uma coisa que entrou, eu fiquei pensando, é o tempo de decisão. É o tempo de análise, né, dos dados, vamos dizer assim, transformando ele em informação para te fazer o apoio à decisão. Então, cada caso tem um tempo, né, de apoio à decisão. Nesse caso do TES aí, eles deram um estado de exemplo para galera em campo. Você vê essa notícia que teve agora ontem, sobre a vazão da água do rio Atibaia, que caiu, né, assim, e eles tiveram que negociar mais água, tá? E aí eu fiquei pensando, eles devem ter sensores ou devem ter umas estações que ficam medindo, né? Aqui está chegando tanta água, aqui está saindo e tal. Mas aí, como caiu muito rapidamente, falaram, alguém está pegando essa água no meio do caminho aí. Aí qual que é a solução? Alugar um avião para seguir o curso do rio para ver aonde que a água está sendo represada, né? Aí você fala, se é uma empresa pública, tem que fazer uma licitação para contratar um avião. Acabou. Hoje em dia, sim. Mas é isso, né? Você pode ter essa coleta em tempo real, mas quando não, cada fenômeno vai ser muito diferente, né? Porque a qualidade de água, você pode ter sensores, você pode ter, né, várias tecnologias sendo desenvolvidas para fazer o teste imediatamente, né? Não é que em tempo real, mas uma pessoa vai lá e coleta e já sai o resultado. Pequeno. Não, então, eles vão fazer ainda, eles estão... Mas aí a Sanada tem que contratar uma empresa para fazer um voo para quem está pegando a água no meio do caminho, se é uma fazenda, se é uma represa, o que é. Independente do que for, daqui uma semana você não vai ter mais água para tomar banho. A gente estava falando que o sem volume morto, dia 8 de julho, já terminou a água. Né? Paninho. Mas eu acho que o ponto, um dos pontos que eu queria só para a gente fechar, acho que quer comentar alguma coisa, Paulo?
Que é bem o ponto que você comentou, viu? Isso é bem da experiência que a gente vê nos outros projetos com a CPFL. Se não tiver a lógica da pessoa que vai colocar, que a pessoa que vai imputar as informações não conhecer a lógica do sistema e quiser só o botão, a probabilidade daquilo, da informação que sair dali ser boa é baixa. Por isso que é um trade-off sempre de nós vamos fazer um sistema super apurado, extremamente complexo, ninguém entende, ou nós vamos fazer todo mundo entende, mas ele é extremamente robusto e simples. E essa questão também de você achar que as informações que você precisa para tomar decisão, elas estão sistematizadas em algum lugar, basta só ir buscar, né? Ou que você pode coletar. Porque tem muita coisa que não tem informação. Não tem, você tem que ir na e aí você tem que ter Tem coisa que nem o Watson resolve. Bom, gente, acho que é isso. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco das coisas que a gente discutiu. A gente achou, eu pessoalmente, achei que ela tinha mais contato, mas um tema extremamente rico, extremamente interessante. E o próximo seminário, O próximo agora, então vai no ser segundo em semestre. agosto, continuando fazendo o terceiro seminário do Sistema de apoio. desculpa, apoio à decisão, né? Que a gente era para ter feito 2 esse mês, né? Então é isso. E aí a gente manda informação por e-mail, próximo e tal. E aí a ideia inicial era que depois desse seminário, o segundo semestre fosse dedicado ao tema da avaliação novamente. Né? Então, em julho a gente deve estar planejando isso. Era dando a